Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e no nosso devocional hoje nós iremos tratar sobre oração, fazer algumas reflexões a respeito. É um tema de suma importância para a vida cristã e que o Novo Testamento está repleto de textos e ensinos sobre oração, a Bíblia inteira, na verdade. E para termos uma compreensão mais abrangente e completa sobre esse tema, seria necessário usarmos vários textos para ir montando uma teologia que tratasse então desse tema. Não é o nosso objetivo, mas apenas um tempo aqui devocional e pensando sobre esse assunto, a partir de Mateus capítulo 6, que é aonde pela primeira vez aqui do Novo Testamento aparece o tema pela boca do próprio Senhor Jesus, quando ensina os seus discípulos a oração dominical. Mas hoje eu gostaria apenas de pensar nas duas advertências que o Senhor Jesus nos dá antes de introduzir propriamente a oração dominical. E é muito interessante observarmos porque são advertências não somente válidas para aqueles que ali estavam ouvindo da boca do Senhor Jesus, mas também para nós, porque o verso 5 vai dizer: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças." Então, nesse texto, a primeira advertência que o Senhor Jesus nos faz é usando ali o mau exemplo dos hipócritas, que ele está se referindo aos fariseus que tinham o costume de orar na sinagoga ou nos cantos da praça, e aqui eu fico pensando que talvez alguns deles davam um jeitinho para estar passando pela praça no seu horário de oração, para que então exatamente pudesse parar ali e no meio de todo o povo fazer a sua oração. E Jesus aqui fala que eles faziam isso com o intuito de serem vistos pelo povo e aplaudidos pelo povo. E aí ele vai dizer que eles não esperassem mais nenhuma recompensa de Deus, porque a recompensa eles já tinham recebido, que era o aplauso e o elogio do próprio homem. Então aqui essa primeira advertência, e aqui eu fico pensando como que nós poderíamos cair neste erro, talvez até inconscientemente, talvez, de orar em público com essa intenção de ser elogiado pelos homens. E aqui eu fico pensando em algumas atitudes que algumas pessoas têm de, na oração pública, orar e usar palavras mais rebuscadas e talvez um tremular de voz diferente, talvez para parecer um pouco mais espiritual, e talvez essa seja uma atitude, consciente ou não, com o intuito de ser ali admirado pelas pessoas e talvez elogiados. Eu lembro de um pastor, Ernest Maia, que contou que certa vez foi pregar numa igreja, e ele conta ali que antes do culto, na reunião dos presbíteros e diáconos, antes do culto, na sala pastoral, aqueles pastores então oraram antes do culto, de pé. E quando eles foram para o templo, no início do culto, que foram orar ali na plataforma, eles se colocaram de joelhos, e o pastor Hermes diz que então ele ficou constrangido e não se colocou de joelhos, porque ali no gabinete pastoral eles tinham orado de pé, e parecia que a intenção de estar de joelho perante o público talvez fosse para, talvez inconscientemente, parecer ali mais espiritual, e talvez seja alguns cuidados que nós devemos tomar
principalmente na nossa oração pública, para que ela não seja usada por nós como uma maneira de se promover. E aqui no verso 6, então, ele vai aconselhar, então, na contramão dessa intenção de uma oração pública com o intuito de ser visto, ele vai aconselhar aqui: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o Pai, então, ouvindo a nossa oração em secreto, irá nos recompensar. Então, a oração não pode ser usado como uma ferramenta, como uma estratégia de ser exaltado e aplaudido e elogiado pelo povo como uma retribuição ou como uma atribuição de uma espiritualidade que talvez fosse falsificada por uma atitude que fosse consciente ou inconsciente. Então aqui o cuidado que devemos tomar na atitude de uma oração pública. E aí, o verso 7, ele vai dizer: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Agora aqui é interessante que ele vai tomar como referência os gentios. Não é mais um judeu, ou um fariseu, ou um saduceu, mas o gentio. E ele vai aqui criticar a vã repetição. E aqui a crítica certamente não é pela repetição, mas pela vã repetição. Porque quando oramos, nós podemos repetir algum pedido, alguma situação, certamente, e há textos que nos levam a entender assim, mas aqui a crítica vai para a vã repetição. E aqui eu fico pensando que possivelmente pode ser uma oração onde se peça algo que não seja necessário, fundamental para a nossa vida, então aqui Jesus vai atribuir como uma vã repetição. Quando pensamos em repetição também, principalmente aqueles que têm origem católica, como eu, iremos pensar então nas rezas que são feitas, que são repetições. A reza não é um falar com Deus, ela é basicamente a repetição de um texto e aonde não se expressa o desejo pessoal e uma oração mais espontânea e genuína a Deus, porque se trata de um texto já escrito, que então não teria a função ou a capacidade de expressar o desejo, o pensamento do nosso coração. Então aqui ele vai nos alertar para não usar de vãs repetições. Ele diz que porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Talvez aí a crença de que ao pedir qualquer coisa que seja pertinente ou não, legítimo ou não, o próprio fato de repetir aquele pedido, a pessoa seria ouvida, e aqui Jesus está dizendo que isso não acontece. E aí ele vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. E aqui nós começamos a pensar e a nos questionar se nós podemos, ou se nós devemos, ou se nós precisamos, de fato, pedir a Deus pelas coisas cotidianas da nossa vida, já que Ele já sabe, né? E quero ligar aqui esse pensamento com o verso 31 do mesmo capítulo, bem conhecido, verso 31 e seguintes, ali naquele trecho onde Jesus está também nos ensinando a não ter uma ansiedade pelas coisas cotidianas da vida, e ali ele vai pegar o passarinho e o lírio como exemplo, dizendo que Deus cuida do passarinho, Deus cuida do lírio, e como não cuidaria ainda mais de cada um de nós. E ele no verso 31, ele vai dizer então:
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Note aqui que ele traz como exemplo necessidades básicas e legítimas da nossa vida. Mas aqui ele está dizendo que nós não devemos nem nos inquietar por essas coisas básicas, porque, obviamente, ele conhece essas necessidades e ele supre essas necessidades. E aí a pergunta vem novamente. Então, isso significa que nós não podemos, ou não devemos, ou não precisamos orar por essas coisas? Por enquanto fica a pergunta, e a gente vai trabalhando aqui esse tema. E ele vai dizer no 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Aqui de novo, citando os gentios como o mau exemplo, e dizendo que eles é que buscam essas coisas. Então, aparentemente, seria errado buscar essas coisas. E ele explica, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora, aqui um contraponto e uma lição importante, o verso bem conhecido, 33, onde ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui de novo, volta a pergunta, nós podemos, devemos ou precisamos orar por essas coisas? Nós iremos refletir mais sobre esse tema, buscando o auxílio de outros textos para poder ali formar uma compreensão mais completa a respeito da oração. Mas aqui é importante esses pontos que o Senhor Jesus nos traz como uma advertência antes mesmo de entrar no tema da oração, que vai aqui a partir do verso 9, essas duas advertências sobre a oração hipócrita com a finalidade de ser reconhecido e com a vã repetição, como os gentios faziam, sendo que o próprio Deus já sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Então aqui, algumas dúvidas até aqui lançadas sobre essa questão do que pedir. Verso 9 em diante, ele vai entrar propriamente na oração dominical, e esse é um assunto para outro pôr do sol. Gostaria que você, então, interagisse nessa reflexão, nos mostrando aí nos comentários outros textos que você conhece sobre a oração, outras compreensões sobre a oração, e nós iremos, então, a partir de hoje, trazer outras reflexões neste tema tão importante, tão empolgante da vida cristã, que é a oração. Nós queremos então ganhar uma compreensão um pouco melhor sobre o que devemos orar, como devemos orar, e certamente aqui esse ensino do Senhor Jesus é de uma relevância muito grande, mas lembrando que nós não podemos formar uma teologia sobre qualquer assunto a partir de um único texto. Então, pegar outros textos é importante para que a gente possa completar aqui este quadro e este assunto. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Um forte abraço e até o próximo devocional.